semana, né? E a gente começa agora o nosso conteúdo. Bom, um saúdo àqueles que vão assistir a nossa aula pelo YouTube. A gente vai agora começar a gravar nosso segundo encontro de parasitologia geral. O professor hoje ele vai falar um pouco sobre alguns conceitos, algumas nomenclaturas técnicas que a gente precisa saber para começar a nossa aula de parasitologia. A gente vai começar a estudar doenças relacionadas a parasitas. E para a gente entender um pouquinho como funcionam essas doenças, a gente precisa ter contato com alguns termos que vão ajudar a gente a entender o ciclo de vida, o desenvolvimento e um pouquinho da interação do parasita com o hospedeiro. Né? São alguns termos, algumas expressões são características dessa ciência. Antes de mais nada, o professor vai colocar aqui os nossos slides, né? E a gente vai revisar um pouquinho o conteúdo que foi abordado na aula passada. A gente lembra que você pode sempre perguntar e tirar dúvidas caso você tenha algo que você queira comentar, né? É sempre muito importante interagir, lembrando que esse é o nosso momento que a gente tem com o professor, ele passa muito rápido. Sempre interessante a gente usar esse momento aí para a gente solucionar as nossas dúvidas. Né? Bom, esse primeiro slide aqui, ele é interessante porque ele esclarece um pouco a ideia que a gente tem sobre parasitologia, que a gente começou na semana passada. Né? Quando o professor fala parasita, muitas coisas podem vir à mente. Né? O que é um parasita exatamente? Parasita não é um tipo de organismo. Né? Parasita é um grupo muito grande de organismos que são muito diferentes entre si, né? Mas que têm uma característica em comum. Eles exploram um determinado organismo. Parasita, do grego, é aquele que come a mesa do outro. Ou seja, aquele que se aproveita de uma outra vida. Né? A gente até usa a expressão parasita no nosso dia a dia. Né? Quando você quer ofender alguém, fulano é um parasita. Né? O que você quer dizer com isso? Ele está usando outra pessoa. Ele está se aproveitando de outra pessoa. Esse sentido pejorativo que a gente dá no nosso dia a dia, é o sentido técnico da palavra. Né? Existe um número muito grande de organismos que consegue fazer isso. Ele vive às custas, energeticamente, fisiologicamente, de um outro organismo. A gente pode citar aqui o ser humano. Né? O ser humano ele vai ser um organismo alvo na nossa disciplina e ele contém, né, ele é explorado por uma quantidade muito grande de outros organismos, né? Como protozoários, como vermes, como fungos e vírus que a gente já conheceu, que a gente já estudou, né? Não é só o ser humano que passa por essas doenças. Na verdade, boa parte dos animais selvagens domésticos, como o bovino, o suíno, como as aves, como o cavalo, todos esses animais têm seus perfis de parasita, né? Para a gente aqui no curso de farmácia, o que tem de mais importante realmente é estudar quais são aqueles organismos que trazem prejuízo ao ser humano. Tá? Nesse slide aqui, ó, a gente pode ver o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma, esse organismo aqui em vermelho, tem um aspecto ondulado, né? Ele é um protozoário, ou seja, ele é um organismo unicelular, que ele é responsável por uma doença muito importante. Eu acho que vocês já ouviram falar, a doença de Chagas. A doença de Chagas ela é uma doença muito frequente na América Central e América do Sul e é transmitida pela picada de um inseto. Né? Milhões de brasileiros já adquiriram e apresentam na forma crônica a doença de Chagas. Então veja como nós vamos falar de doenças que são prevalentes, são muito importantes no nosso contexto de país tropical. Esse próximo slide aqui, ó, mostra pra gente um pouquinho as duas principais ciências dentro da parasitologia. A protozoologia e a eumitologia. O que são elas, né? A protozoologia, como o próprio nome mostra, é o estudo dos protozoários. Se você fica com dúvida, você esquece o que é protozoário, lembre que proto significa o primeiro, zoário significa animal. Os estudiosos, eles acham que os protozoários são os animais mais simples que nós temos. Os protozoários são unicelulares, mas eles têm características mais sofisticadas do que as bactérias. Então a gente pode falar que o protozoário ele é mais moderno, ele é mais complexo que uma célula bacteriana. Né? As doenças causadas por protozoários são, no geral, bastante complexas. Você pode observar aqui ó, que aproximadamente 80 tipos de doenças em humanos são causados por protozoários. Então veja bem,
Olha quanta coisa é causada por esse grupo de animais, né? A gente vai ter que estudar aqui, principalmente para analisar o contexto brasileiro, quais são aqueles mais comuns. Eu acho que você já ouviu falar de muitos protozoários, né? A gente, por exemplo, tem o Toxoplasma, a gente tem o Plasmodium, que é responsável pela malária, nós temos a Giardia intestinalis, nós temos, como eu falei, a doença de Chagas, nós temos a leishmaniose. Veja, são nomes que eu acredito que muitos já tenham ouvido falar. Causam doenças bastante complexas. A gente vai conversar daqui para frente. Né? Outra área importante para nós, aqui na parasitologia, é a euminthologia. A euminthologia é o estudo dos vermes. Né? Os gregos já identificaram muitos séculos que indivíduos, escravos, eles às vezes apresentavam um enfraquecimento muito grande, um emagrecimento, e eles eliminavam em escarro pulmonar, em fezes, a presença de organismos arredondados, afilados, como minhocas, por exemplo. Né? Esses organismos de aspecto de minhoca, eles são chamados de vermes. O que é um verme? Um verme é um organismo alongado. É um organismo que é capaz de causar muitos tipos de doença porque ele infecta o ser humano. Olha só, aproximadamente 300 tipos de doenças causadas por vermes já foram descritos no ser humano. Então, veja, essas doenças aqui são bastante prevalentes. Né? E a gente vai comentar aqui nas nossas aulas as principais. Uma pergunta que a gente levantou no final da nossa aula passada foi a seguinte: a gente sabe que os parasitas eles vão explorar um organismo, um hospedeiro, né? Mas por que exatamente alguns organismos são capazes de causar doença no ser humano, enquanto outros organismos não? Né? Por exemplo, eu tenho muitos protozoários na natureza. Por que alguns protozoários causam doença? Por que alguns são chamados de parasitas, enquanto outros não? Enquanto outros são de vida livre. Protozoários que nunca vão causar nenhum tipo de dano para o ser humano. O que os parasitas têm que os organismos de vida livre não possuem? E aqui a gente tem uma palavra-chave. Os parasitas, eles têm adaptações para que eles possam invadir e sobreviver em determinado indivíduo. Você veja aqui que nessas imagens que a gente mostrou na semana passada, nós temos cabeças de vermes que apresentam ventosas, que funcionam como um imã de geladeira. Nós temos aqui cabeças aqui abaixo, nessa cabeça aqui rosada aqui de baixo, né? Nós temos cabeças de parasita que têm ganchos. Vão usar esses ganchos para se fixar no intestino do ser humano. Nós temos aqui esses parasitas de peixes que apresentam uma boca voltada para conseguir se fixar na parede, sugar, né, os líquores importantes para o animal. Nós temos até protozoários, veja esse organismo aqui, né, que apresentam discos que podem se fixar, podem grudar como se fosse ali cimento, né, em alguma superfície do hospedeiro. As adaptações dos parasitas vão muito além disso. Né? Como a gente conversou rapidamente na semana passada, algumas espécies de parasitas conseguiram desenvolver mecanismos para fugir do sistema de defesa do corpo. Então, a gente conversou um pouquinho no semestre passado sobre o sistema imune, certo? A gente falou que as células de defesa, elas procuram organismos e substâncias que não pertencem ao corpo, né, para destruí-las. Bom, muitos parasitas desenvolveram mecanismos de fuga. Né? Eles, por exemplo, conseguem produzir novos tipos de antígeno, novas proteínas de superfície para confundir a célula de defesa. Né? A polícia, por exemplo, está procurando um bandido que tem uma jaqueta vermelha. Né? O que é a primeira coisa que o bandido pode fazer para despistar a polícia? Ele vai lá e pega uma jaqueta amarela. Já não está mais fidedigno o retrato falado daquele suspeito. Né? O parasita faz a mesma coisa. As células de defesa estão procurando um organismo que tem alguma composição proteica, e o que o parasita faz? Ele se livra dessas proteínas e produz outras na sua superfície. Isso acaba mexendo um pouco com a resposta. Né? Então, o parasita ele aprende a fugir das células de defesa, ele aprende a fugir dos anticorpos. E com isso, a gente cria situações, né, que dificultam o ser humano conseguir se livrar das doenças parasitárias. Então, veja quanta coisa pode tornar mais complexo esse estudo de parasita. Né?
Bom, a partir da aula de hoje, a gente vai falar alguns conceitos, algumas palavras que vão ajudar a gente a esclarecer um pouco, né, como funcionam as doenças parasitárias. Nós vamos falar sobre alguns termos que vão fazer a gente entender um pouquinho como que funciona uma doença parasitária. Tá? Primeira pergunta que eu gostaria de trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Como que se inicia uma relação entre um parasita e um hospedeiro? Em outras palavras, como que alguém fica doente em primeiro lugar? A gente sabe que o parasita tem adaptações, ok? Mas como que acontece isso? O contato inicial entre um parasita e um hospedeiro. Né? Como tudo na vida, é uma questão muito complexa. A gente não está falando só de pegar o parasita e jogar no hospedeiro. Na verdade, o meio ambiente tem que fornecer alguns pré-requisitos para que isso aconteça. Né? Existem aqui algumas palavras-chave que vão ser muito importantes para a gente entender um pouquinho como que inicia-se uma doença parasitária. O primeiro deles é o seguinte: um parasita, ele causa doença em um hospedeiro porque, na maior parte das vezes, a relação entre os dois ela é recente. O que a gente quer dizer com isso? O nosso planeta Terra, ele é habitado por milhões de seres vivos diferentes. Milhões de espécies de seres vivos diferentes. A gente nem sabe ao certo quantos seres vivos existem no planeta. Acredita-se que sejam mais de 20 milhões de espécies. Desde peixes, aves, né? Mamíferos que a gente não conhece, enfim. Um organismo, ele tem uma relação ecológica com o ser humano. Existem espécies, por exemplo, que têm um contato muito longo com a gente. Né? Existem outras espécies que não tiveram tanto contato na história do ser humano ao longo da evolução, ao longo do tempo. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. O ser humano, a vida surgiu na Terra, a vida, né? Há 3 bilhões de anos. Então aí tem uma diferença grande. O ser humano foi um dos últimos seres vivos a surgir. Então, o ser humano ele é muito recente, ele é muito novato no planeta Terra comparado aos outros organismos. A gente pode falar que a relação ecológica do ser humano com muitas espécies de seres vivos ela é recente. Né? Por quê? A gente acabou não desenvolvendo uma resposta imune adequada contra eles, a gente não formou mecanismos para a gente poder debelar, para a gente poder se defender de muitos tipos de organismos. Isso faz com que a gente fique sujeito, né, a diferentes tipos de infecção. Tá? Um exemplo claro que eu posso dar para vocês é o seguinte: vamos pegar um exemplo de uma doença bacteriana, né? A bactéria Leptospira, que causa aquela doença leptospirose. Todo mundo aqui já ouviu falar de leptospirose. Leptospirose é uma bactéria muito perigosa que é transmitida pela urina do rato. Né? Então, quando o ser humano tem contato com a urina do rato, seja através de enchentes, seja numa floresta, né? A gente tem chance, se essa urina estiver contaminada, da bactéria passar pela nossa pele e causar uma doença muito grave. Né? Então, o ser humano pode pegar leptospirose e morrer. Muitos tipos de seres vivos podem. A vaca, o cachorro, o gato. Né? Por que o rato não pega leptospirose? Por que o rato não morre, certo? Eu falei para vocês que o rato é que transmite a doença. Se todo mundo pega leptospirose e pode morrer, por que o rato, que é justamente o cara que transmite, ele não fica doente de leptospirose? Por quê? Veja bem, a relação ecológica dos ratos com a bactéria é muito antiga. Muitos milhões de anos, os dois juntos fizeram uma associação muito forte, muito vantajosa. A bactéria não causa doença no rato, em compensação, o rato transmite a bactéria através de sua urina. É uma associação em que os dois tiram proveito. Né? Talvez daqui a muitos milhões de anos, se o ser humano ainda estiver por aqui, a gente já não tenha mais problemas com a bactéria leptospirose. Talvez. Né? Um segundo ponto importante também, para a gente entender quando que você inicia a doença, quando que não, é que o meio ambiente tem que oferecer muitas condições para que a infecção aconteça. A gente está falando ali, por exemplo, de um somatório de fatores, como aqui mostra na frase de baixo. A gente tem que oferecer o ecossistema adequado, temperatura adequada, a umidade. Você tem que ter o indivíduo correto, o número de hospedeiros correto. Se você não atende esses pré-requisitos, você pode acabar não iniciando um quadro de doença.
Né? Eu posso, por exemplo, pegar a Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi é um protozoário que causa a doença de Chagas. Se eu pego o Trypanosoma cruzi e levo ele para a Ásia, ele possivelmente não vai causar tanta doença lá. Por quê? Lá, talvez ele não tenha um hospedeiro que transmite para o ser humano. Talvez não tenha espécie, um inseto que transmite para o ser humano. Talvez lá a temperatura seja tão alta e impeça dele conseguir prosperar naquela região. Talvez a gente não vai ter naquela região da China que eu jogar ele o número adequado de seres vivos para que ele possa tomar conta da população. Você entende? Eu tenho uma série de pré-requisitos que eu preciso atender para que a coisa aconteça. Né? Eu vou passar aqui alguns slides para a gente entender um pouquinho esses fenômenos que o professor falou. Né? Olha só, aqui existe um calendário que a gente chama de calendário cósmico. Né? Existe um cientista famoso, que é o Carl Sagan, tinha uma série muito famosa que é o Cosmos, né? Ele gostava de explicar um pouco como que funciona aqui o surgimento dos seres humanos na Terra. A gente tem aqui um calendário que ilustra pra gente a história do planeta em um mês. Se a gente pegasse tudo o que aconteceu no planeta Terra, ou seja, em 4 bilhões e meio de anos, tudo o que aconteceu aqui, comprimisse isso num calendário, numa folha de um mês do calendário, a gente teria isso aqui, ó. A gente teria uma folha com 31 dias, né? E alguns dias teriam acontecido eventos importantes. Né? Então, veja bem, no primeiro dia desse mês, da história da Terra, né, começa a se desenvolver a nova Terra, produção de oxigênio na atmosfera. Né? No quinto dia, começa a aparecer vulcões, começa a formar canais em Marte, por exemplo. Né? Veja bem, ó, no 16º dia, o que acontece? Os primeiros vermes surgem. Veja que, por 2 semanas, nenhuma vida praticamente apareceu no planeta Terra. Na segunda quinzena que começam a aparecer as formas mais simples de vida. Veja que os vermes, boa parte dos parasitas que a gente está conversando, ó, foram os primeiros a chegar nessa festa. Né? Eles, então, são muito veteranos comparado a gente. Muita coisa acontece. Dia 12, dia 18, dia 19. Veja aqui, ó. Dia 20, as primeiras plantas aparecem. Dia 22, sapos aparecem. Dia 23, primeiras árvores, primeiros répteis. Muita coisa acontece. 24, 25. Olha quando o ser humano aparece, pessoal. Nos 45 minutos do segundo tempo. No dia 30 do mês, aparecem os primeiros humanos. Né? Então, olha a diferença da gente para os outros tipos de seres vivos. Eles já chegaram aqui no planeta muito antes. Milhões e milhões de anos antes da gente. Por esse motivo, a relação ecológica do ser humano com muitos organismos é, portanto, recente. Né? Nós estamos ainda nos adaptando a esse ambiente. Portanto, muitos organismos, muitas espécies podem causar prejuízo a nós. Tá? Esse slide aqui também ajuda a gente a entender um pouco a situação. Tá? O professor falou que para uma doença se alastrar, nós precisamos ter alguns pré-requisitos, correto? Nós temos aqui uma região em que você tem algumas casas de seres humanos, né? Você tem uma estrada aqui que está cortando essa figura, e você tem aqui alguns animais. Pode ver que você tem 2 tipos de cervos aqui, mais selvagens. Então eu tenho aqui uma espécie que eu chamo de espécie B, e eu tenho espécie em verde que eu chamo de espécie A. Você pode perceber que, além das 2 espécies de animais, eu também tenho aqui um parasitinho em vermelho. Tá? Esse parasita aqui, ele só está se desenvolvendo nessa população de animais aqui dessa região porque eu forneço a ele pré-requisitos. Por exemplo, esse parasita precisa dessas espécies para ele conseguir infectar-se, para ele conseguir multiplicar-se, se disseminar para outros animais. Ele precisa de água, portanto eu preciso ter lagos, eu preciso ter riachos nessa região. Eu preciso ter um número de seres humanos, então eu preciso ter moradias aqui para que eles possam manter o parasita viável, para que ele possa atravessar de um terreno para outro, do outro lado da estrada. Né? Eu estou cumprindo vários pré-requisitos para que esse organismo parasitário consiga se estabelecer nessa região. Se eu tiro algum requisito, algum fator importante, é possível que esse parasita não consiga se proliferar. Por exemplo, nós temos aqui, se eu tirar a espécie verde
de cervídeo, de veado, pode ser que o parasita não sobreviva. Se eu tirar essas casas dessa região, talvez o ser humano seja essencial e não consiga fazer com que o parasita chegue até aquele local. Se eu tenho uma seca, isso acaba prejudicando, para mim, essa região, né? Eu talvez não tenha o desenvolvimento dos parasitas, né? Esse fenômeno que a gente está passando no planeta, que infelizmente parece que cada vez pior a situação, o aquecimento global, ele vai ter muito impacto na nossa vida, muitos impactos, né? Um dos impactos é isso. Algumas regiões nós vamos ter o desaparecimento de alguns parasitas, o que é bom. Porém, em outras regiões nós vamos ter o surgimento de alguns tipos de parasitas, né? Então, algumas regiões, por exemplo, a gente está tendo o aumento do nível da água, né? Regiões litorâneas, por exemplo, os mares estão começando a invadir cada vez mais, né, a arrebentação, o litoral, né? Muitos litorais no planeta que não tem tanto problema com doenças parasitárias vão começar a surgir a partir de agora. Já existem estudos mostrando isso. Algumas regiões da África você tem doenças parasitárias diminuindo, porque está acabando a água em alguns locais, enquanto outras regiões, como o Canadá, na América, o número de parasitas está aumentando. Por quê? O nível do mar está invadindo a terra seca. Então, veja como o planeta é dinâmico, né? Como se fosse uma massa de argila. Você aperta aqui, ele pode deformar em outra região, então é tudo muito dinâmico, certo? Veja como as coisas acontecem, pessoal. E aqui a gente pode ter um outro exemplo que mostra como que a coisa funciona na natureza também. Aqui a gente tem uma cadeia alimentar. A gente tem aqui no meio, ó, olha só, um animal que é herbívoro, como uma vaca, como uma ovelha, né? Que sobrevive com planta, com vegetação, né? Você tem aqui animais carnívoros que se alimentam da vaca. Você tem roedores que não só vão servir de comida para os carnívoros, mas também vão se alimentar de vegetais. Você tem insetos que se alimentam diretamente de vegetais. Enfim, você tem animais que dependem de outros animais, né? Acontece que você pode observar que no topo dessa teia você tem os parasitas. Por quê? Independente de quem está comendo, de quem está recebendo energia, os parasitas conseguem infectar a todos. Muitas vezes, parasitas sobrevivem em vegetais. Os herbívoros vão se alimentar desses vegetais. Uma vaca se alimenta do pasto, do cavalo, de uma ovelha. A partir desse momento, eles se infectam com muitos tipos de parasitas. Esses parasitas vão ficar alojados nos herbívoros, na sua musculatura, por exemplo. Quando um carnívoro come um herbívoro, o que acontece? Ele está recebendo os parasitas desse animal. Muitos desses parasitas vão se desenvolver aonde? No carnívoro. O carnívoro vai eliminar os parasitas pelas fezes, vai contaminar uma determinada região com as suas fezes. O que acontece? Olha aqui embaixo, na região do campo, você tem trabalhadores que podem ter contato com fezes de animais infectados, animais parasitados, e vão desenvolver também a doença. Veja como a coisa funciona, né? É uma hierarquia em que os parasitas acabam tendo um papel no topo. É por isso que a gente sempre tem doenças parasitárias surgindo. Algumas vão sendo substituídas por outras, né? Um fato importante que a gente tem que lembrar também é o seguinte: os parasitas, como o professor falou, eles têm uma especificidade. Os parasitas estão acostumados a habitar uma região específica, uma região certa para eles, né? Nesse slide aqui, ó, a gente tem dois tipos de protozoários. O primeiro, o de cima, é Giardia intestinalis. Ele é um protozoário causador de uma diarreia muito forte em crianças e idosos. Aqui em Curitiba, de tempos em tempos, você tem surtos de giardíase, né? E você tem aqui embaixo um protozoário que é o causador da vaginite, Trichomonas vaginalis. Ele é um protozoário que é transmitido em relações sexuais, principalmente do homem para a mulher. Geralmente a mulher que sofre os sinais clínicos, ela fica com vulvovaginite, infecção, né, no canal vaginal. Esse parasita aqui de baixo, Trichomonas, ele está habituado a se instalar no epitélio vaginal. E a Giardia aqui de cima está habituada a infectar o epitélio intestinal. Você não tem como pegar a Giardia e colocá-la no canal vaginal. Existe uma especificidade de habitat, né? Então a Giardia não vai causar giardíase
no conducto vaginal. Tricomonas não vai para o intestino. Né? Você precisa, como o professor falou, atender a pré-requisitos bastante específicos. Né? É isso que acontece quando você tem um animal na natureza que está parasitado. Ele precisa chegar naquela região específica para desenvolver a sua doença. Esses são critérios importantes. Né? Pessoal, eu queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou claro. Por favor, estou à disposição. Podem perguntar, fica à vontade. Até o momento está todo mundo tranquilo? Então, beleza. Né? Só para a gente relembrar, pessoal, vocês devem ter percebido, isso na verdade já não é novidade, a gente sempre faz assim, né? Lá no nosso AVA, a gente tem um material de estudo e o professor está colocando tanto os slides quanto o nosso conteúdo doc, o nosso texto, na mesma aba. A aba que se chama material de aula. Né? Antes o professor colocava o texto doc lá naquela parte de conteúdo complementar. Dessa vez não. Dessa vez tudo está ficando na mesma pasta. Tá? Então, se você não está conseguindo achar o texto, lembre-se que ele está junto com os slides, os dois arquivos. Bom? Outra coisa que eu relembro vocês, para a gente não aproveitar, pra gente aproveitar o ponto aqui, né? Não se esqueçam de responder as questões de frequência, certo? A gente sempre foi instruído para que a questão de frequência, uma semana depois, ela suma. Você só tem um período de uma semana para responder, tá bom? Então, por exemplo, da primeira semana já se encerrou o prazo. É importante você responder as questões de frequência para você ganhar a sua presença em aula, tá bom? Então, hoje está aberto a segunda semana e vai ficar aberto até um pouco antes da aula de semana que vem. Bom, só alguns lembretes importantes para a gente tocar aqui. Tá? Se você tiver alguma dúvida, interrompe o professor para a gente responder. Vamos continuar então. Né? Olha só, a partir de agora o professor vai falar então alguns termos que vão fazer a gente entender um pouquinho como funciona essa dinâmica de infecção parasitária. Primeiro, a gente vai falar sobre o tipo de parasitismo. Não é uma regra como funciona essa infecção parasitária. Né? A gente tem casos e casos. Bom, de todos os tipos de parasitismo que existem, um deles é o principal, que é o que a gente vai estudar aqui em aula. É o obrigatório. Parasitas obrigatórios são aqueles que precisam infectar um hospedeiro para que eles consigam sobreviver e se multiplicar. Um parasita que não acha um hospedeiro, ele é um parasita que, a médio prazo, ele morre. Existem muitas espécies de parasitas que conseguem sobreviver por tempos no meio ambiente com metabolismo baixo. Mas eles estão só esperando a oportunidade de encontrarem outro parasita. Eles não têm uma alternativa, tudo bem, então eu vou viver aqui tranquilamente. Esses parasitas obrigatórios, não. Eles sempre dependem de uma forma de hospedeiro. Certo? Maior parte das doenças que nós vamos conversar aqui nesse semestre são parasitas obrigatórios. É o tipo mais comum de parasita. Né? Mas você pode perceber que em alguns casos nós temos algumas variedades desse modelo. Né? Primeiro, a gente tem aqui o proteliano, aqui abaixo. Né? Proteliano é aquele tipo de parasitismo que somente as formas jovens são parasitas. As formas adultas, elas são formas de vida livre. Geralmente isso acontece quando a espécie precisa de uma grande quantidade de nutrientes em pouco tempo. Então, as larvas são ávidas por esses nutrientes. Elas vão até explorar uma outra espécie para conseguir isso. As suas formas adultas são mais tranquilas. Né? Quem que é um tipo de parasita proteliano, professor? Bom, a gente pode citar boa parte das moscas. Né? As moscas, por exemplo, quando jovens, muitas larvas de moscas elas podem se alimentar às custas de um hospedeiro. É muito comum, por exemplo, a gente ter aquelas feridas, né, em cães e até mesmo no ser humano, né, que a gente acaba chamando de miíase, as bicheiras, por exemplo. Né? O que é isso? Você tem ali um cachorro, um gato, em que uma mosca pousou ali e depositou os seus ovos. As larvas vão se desenvolver e vão ficar nos primeiros dias se alimentando daquela região, daquele tecido que está infectado, está inflamado. Né? Muitas vezes você tem uma destruição grande da região do cachorro, até mesmo do ser humano. Né? As larvas da mosca são parasitárias, mas à medida que elas crescem, elas voam e aí tem uma vida livre, independente de um hospedeiro. Né? O carrapato é a mesma coisa. Carrapato, as larvas de um carrapato geralmente dependem de sangue.
As formas adultas já conseguem sobreviver um pouco mais, pelo menos algumas espécies, né, sobrevivem sem a ajuda de um hospedeiro. Nós temos também alguns modelos em que, quando o parasita entra no hospedeiro, acaba acontecendo alguma coisa para você ter variações da doença, né? O hospedeiro acidental é aquele que ele acaba infectando o hospedeiro que não faz parte do seu ciclo evolutivo, não faz parte da interação que normalmente você espera daquela espécie. Né? Por algum motivo, acabou acontecendo dele infectar aquele indivíduo, né? Mas geralmente não vai para frente. Geralmente esse indivíduo não fecha o ciclo de vida, então ele não é capaz de transmitir esse parasita para outras pessoas. Né? A gente pode citar, por exemplo, um parasita que é comum em carneiros, né? E que de tempos em tempos algo pode acontecer e ele infecta um ser humano. Isso é algo raro de acontecer, como, por exemplo, a hidatidose, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Quando isso acontece, você tem um indivíduo ali que está com um parasitismo acidental. Outros casos raros também é quando o parasita ele infecta o hospedeiro normal dele, mas ele vai parar em uma região diferente daquela região que ele normalmente precisa. Então a gente está falando, por exemplo, da facíola hepática. A facíola hepática é um protozoário, um verme, que infecta o fígado do ser humano. Né? Muitas vezes ele pode parar em outra região da cavidade abdominal. Né? Nesse caso, você tem ali uma infecção errática desse animal. Né? A gente pode ver esse exemplo aqui. Ó. Nós temos um cão que pode interagir com ovinos normalmente. Né? E nesse caso aqui, você tem um cão e a ovelha formando uma doença chamada de hidatidose. De tempos em tempos, o ser humano, ao ter contato com os ovos desse animal, ele pode, acidentalmente, né, ele pode desenvolver uma doença, uma forma grave que vai para o sistema nervoso central. Né? Ele não tem muita chance de transmitir para outras pessoas. Né? Ele, geralmente, esse indivíduo, é que fica com maior prejuízo. Tá? Bom, uma outra classificação importante para a gente é a especificidade parasitária. Né? Existem espécies de parasitas que eles podem infectar uma grande quantidade de organismos. Né? São geralmente organismos que conseguem se disseminar muito pelo meio ambiente. Já outras espécies, de alguns tipos de parasitas, eles são mais seletivos. Eles têm apenas um tipo de cardápio. Né? Você pode comparar até mesmo com nós humanos. Né? Então, o ser humano, muitas vezes, ele está habituado. Tem seres humanos que têm um consumo muito grande de bastante coisa, então só come todo tipo de dieta, né? Então, comida chinesa, japonesa, comida alemã, comida brasileira. Tem outras pessoas que não, como o professor, por exemplo, tem um cardápio bem estreito, come pouca coisa, enjoado, né? Parasita é a mesma coisa. A gente vai ver que algumas espécies de parasitas, elas vão infectar, vão parasitar somente o homem, né? É o caso, por exemplo, do Ascaris umbilicoides. É uma verminose muito comum no interior do Brasil, que traz anemia, diarreia, fraqueza para o ser humano, mas ele não consegue infectar outras espécies. Né? Isso não quer dizer que seja uma doença boba, uma doença fraquinha. Ele é capaz de infectar um grande número de indivíduos. Né? Já o toxoplasma é um protozoário que é capaz de infectar um grande número de indivíduos. E aí a gente tem um problema importante. Né? Ele pode ali infectar grandes tipos de ecossistemas e passar até mesmo para outras regiões. Nós temos aqui esses dois parasitas citados. Né? Nós temos aqui, na esquerda, o parasita Extremoxena, Ascaris lumbricoides. Você pode ver que a gente tem aqui essa forma adulta, essa forma larval, que ele passa do ser humano para o próprio ser humano. Né? Ele depende de um ser humano para formar de ovos para o adulto, mas ele não vai conseguir infectar outros tipos de animais. Tá? Nós temos aqui o Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, vocês podem ver esses protozoários menores aqui, eles são unicelulares, né? Eles podem infectar uma grande quantidade de animais. Ser humano, roedores, cães, gatos, herbívoros e até mesmo aves. Tá? Perceba que cada parasita ele acaba tendo suas características. Né? Então, você tem, por exemplo, parasitas que são erixênicos, geralmente são aqueles que vão se proliferar, ou até mesmo ter uma chance maior de sair de um país e infectar outro. Né? A gente tem, por exemplo, a doença de Chagas, né?
O Trypanosoma cruzi, ele consegue infectar não apenas o ser humano, mas ele também infecta insetos. E também forma selvagem, né? O gambá, por exemplo, é um animal importante que mantém o parasita viável no Brasil. O tamanduá, mesma coisa. Né? Então você percebe que é uma doença que é um pouco mais difícil de você controlar, por ter mais hospedeiros em evidência. Né? Um outro tipo de termo que é importante a gente diferenciar, o professor está falando aqui já é a segunda semana que a gente está falando sobre isso. Ora o professor fala em infecção, ora nós falamos em infestação. Qual é a diferença entre os tipos de doença que a gente pode ter quando a gente fala de doenças transmitidas por micro-organismos? Né? Existe a modalidade de doença chamada infecção e a modalidade que nós chamamos de infestação. Né? Quando você tem patógenos que podem transmitir uma doença sistêmica, uma doença interna ao nosso organismo, nós chamamos isso de infecção. Aqui no desenho eu tenho, por exemplo, chimpanzés que estão contaminados com o vírus HIV, né? O vírus SV, por exemplo. Esses indivíduos aqui, eles estão infectados. Nós temos aqui, na nossa esquerda, cães. Desculpe, na foto de cima, né? Um cão, um cachorrinho, né? Ele está infectado com um carrapato. Como a gente está falando aqui de um parasita que está na região externa, ele está na pele do cachorrinho, nós não podemos falar infecção, fala infestação. Então esse cãozinho está infestado com um carrapato. Carrapato. Você tem aqui uma corujinha, isso aqui é uma coruja, né? Você pode ver que essa coruja está aqui também com um carrapato. A coruja está infestada com 2 carrapatos. Né? Isso pode ser, talvez, algo superficial, talvez até uma bobagem, né? Mas quando a gente começa a estudar a ciência com seus termos técnicos, muitas vezes vocês vão pegar, por exemplo, o capítulo de um livro, e ele fala, por exemplo, que o indivíduo está infestado de moscas, um cachorro está infestado de pulgas, ou um gato está infectado com Toxoplasma gondii. Você pode, peraí, mas por que está usando essas palavras? É isso. Infestação, geralmente nós usamos para ectoparasitas, ou seja, parasitas da parte de fora do corpo. Pulgas, piolhos, ácaro, carrapato, mosquito. Quando a gente fala de uma doença interna, nós falamos daí de infecção, como vermes, como protozoários, como vírus, como bactérias. Certo, pessoal? É importante a gente entender um pouquinho como funcionam esses termos. Né? Um outro conceito importante, uma palavra importante que a gente precisa entender o significado e que vai ser usada bastante aqui nas nossas aulas, é o conceito de reservatório. Né? A gente se pergunta muitas vezes como que uma doença ela continua forte num local, num país, por exemplo. Né? Você pensa assim, para uma doença ficar viável, para aquele micróbio, para aquele parasita sobreviver, você tem que ter pessoas contaminadas. Se chegar um dia e todo mundo ficar curado dessa doença, ninguém mais se infectar por essa doença, você concorda comigo que acabou a vida dele também. Acabou a vida do parasita. Acabou a vida do vírus, da bactéria, certo? Para você manter viável uma espécie de parasita, ele precisa sempre estar infectando alguém, em algum local. Às vezes de forma avançada, muitas pessoas ao mesmo tempo, às vezes de forma retraída. Poucos indivíduos naquele determinado momento. Né? Os reservatórios são organismos que mantêm existente, mantêm viável uma determinada espécie de parasita, né? E que de tempos em tempos são responsáveis por disseminá-la para a população principal. Teoricamente, são aqueles animais que mantêm vivo as chances de um determinado parasita se alastrar, causar sua doença. Né? Para cada doença que nós temos, para cada modelo de patogenia que nós temos, animais representam alguns tipos de reservatório. Aqui, na nossa imagem, eu tenho, por exemplo, uma importante parasitose causada pelo protozoário chamado de leishmania. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar. Leishmania é uma doença muito séria e perigosa, né? E que apresenta muitas formas. Ela será estudada daqui a algumas semanas aqui na nossa aula. Né? A leishmania, o protozoário, ele é transmitido para seres humanos e alguns animais. Nós podemos falar que na natureza
alguns animais representam reservatórios da leishmania. Nós temos aqui, por exemplo, os cães e as raposas como os principais reservatórios desse parasita, né? O que tem de especial um animal ser reservatório? Na maior parte das vezes, os animais reservatórios não têm sinais clínicos, ou seja, eles não manifestam doença. Eles albergam a gente, eles são hospedeiros daquele agente, mas eles não sofrem com o desenvolvimento de doença. Inclusive, isso é benéfico para o parasita se manter viável. Não é interessante para o parasita ficar matando todo mundo que ele infecta. Você concorda comigo? Se ele mata todo mundo que ele infecta, chega um momento que não sobra mais matéria para ele infectar. E ele vai acabar morrendo pela falta de um hospedeiro. Portanto, a maior parte dos reservatórios que esses parasitas têm acabam mantendo esse bicho viável por acabar não desenvolvendo nenhum sintoma, nenhum sinal, né? Isso não funciona sempre. Às vezes um reservatório pode ter sinais sim, mas na maior parte dos casos não. Na maior parte dos casos esse reservatório fica assintomático, ou seja, sem sinais da doença, né? Um caso claro para a gente, aqui na nossa região, é a febre amarela. A febre amarela é um vírus que pode causar doença aqui nos humanos, né? E qual que é o principal reservatório do vírus da febre amarela? São os macacos que a gente tem aqui na nossa região, né? Boa parte deles, a gente pode falar, uma parte significativa deles não sofre doença, né? E acaba mantendo o vírus viável. O contato desses animais com o homem acaba alastrando o vírus para a nossa população. A gente pode falar a mesma coisa, por exemplo, do toxoplasma, né? Muitos animais selvagens mantêm como reservatório o protozoário. Em determinado momento, nós entramos em contato com eles. Quando a gente ingere uma carne mal cozida, quando a gente tem contato com o solo contaminado com fezes, e assim a gente alastra do reservatório para a população principal, né? Veja esse mapa aqui. A gente pode observar aqui no globo, né? Nós temos muitos tipos de reservatórios que podem transmitir doença para o ser humano, né? Nós podemos chamar esses reservatórios de zoonose, inclusive, né? Zoonoses são doenças que são transmitidas a partir de um animal, podem prejudicar o homem, né? Nós temos vários casos aqui. Vocês podem observar aqui a presença de morcegos, né? Os morcegos são os reservatórios do vírus da raiva, Brasil principalmente. Aqueles morcegos que se alimentam de frutas e até mesmo os hematófagos podem transmitir o vírus da raiva. São eles que mantêm principalmente o vírus viável aqui e que impedem que o vírus, por exemplo, se perca, né? Nós temos aqui, por exemplo, as aves dos suínos, são reservatórios do vírus influenza, do vírus da gripe. Por que a gente um dia não faz desaparecer a gripe no mundo inteiro, se a gente tem vacina? Porque nós temos animais reservatórios que mantêm viável, mantêm existente novas variedades desse vírus. E nós temos vários outros animais, como cães, como roedores, que mantêm a chama acesa, que mantêm ali o parasita viável, né? Aqui nós temos outro caso também, então, muitos animais domésticos ou selvagens transmitem doenças muito importantes para a gente, né? Então a gente tem aqui o caso da ovelha, que ela mantém viável no ambiente o antrax. O antrax é uma bactéria, um bacilo, muito perigoso, e que na época do atentado das Torres Gêmeas, em 2001, ela estava sendo transmitida via correspondência para os políticos lá nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram disso, antigamente as pessoas recebiam cartas, né? Hoje a gente recebe tudo pelo WhatsApp, né? A gente só recebe pelos correios produtos que a gente compra, né? Antigamente não. Antigamente a principal forma de comunicação era por carta, né? E já existia e-mail em 2001, na verdade, né? Mas a carta ainda funcionava, né? E essa bactéria estava sendo manipulada por bioterroristas, né? E estava sendo transmitida via correspondência. Aqui na direita, nós temos aqui, ó, o rostinho de um roedor, de um camundongo, né? Mais importante que ele é a pulga do roedor, que transmitia uma bactéria que é a peste negra, que matou 2/3 da população europeia no século XIII. Então, olha que perigoso isso. Nós temos o guaxinim, capaz de transmitir a raiva. O principal reservatório nos Estados Unidos de raiva é o guaxinim, e no Brasil é o morcego. Nós temos o suíno, que transmite a influenza. Enfim, muitas doenças são zoonoses, e os animais que as transmitem são chamados de
reservatórios. Aqui no Brasil, nós temos muitos exemplos de reservatórios. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui dois importantíssimos termos para a gente entender, né, um pouco mais sobre o ciclo de vida dos parasitas. Né? Existe também o tipo de hospedeiro. Nós temos que entender exatamente como que vão funcionar aqueles hospedeiros que mantêm viáveis os parasitas. Né? Primeiro, existe aquele hospedeiro, que é o mais importante, e que é chamado de hospedeiro definitivo. O que é um hospedeiro definitivo? É aquele que vai manter a forma final, a forma adulta do parasita. O parasita, ele chega no seu corpo e ele é capaz de se reproduzir, de eliminar ovos a partir dele. Tá? O ser humano, na maior parte das doenças que a gente vai estudar aqui, são os hospedeiros definitivos de um determinado parasita. Ou seja, é o ser humano que vai receber a forma larval e é nele que a forma jovem vira adulto e acaba se acasalando o macho e a fêmea parasitas para formar nova prole de parasitas. Né? A forma madura, portanto, é aquela que se estabelece no hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele indivíduo que vai abrigar estágio larval, o estágio jovem. Ele geralmente é um meio de transporte para o hospedeiro definitivo. Geralmente é o hospedeiro intermediário que vai transmitir os ovos, parasita, ou vai transmitir as larvas. Né? Os parasitas se desenvolvem assim. As formas vegetativas são os ovos, o ovo eclode e dá origem a uma larva, que é uma forma infantil, né? E geralmente vai se transformar no adulto, no hospedeiro final. Tá? Aqui nós temos, nessa imagem aqui de baixo, o ciclo de vida de uma das doenças mais importantes que existem. Né? A gente está falando aqui da teníase. Né? O que é a teníase? A teníase é essa doença parasitária transmitida por esse verme aqui, a tênia, ou solitária, também chamada assim, né? Transmitida do suíno para o homem. Como que funciona? O suíno, ele vai se alimentar de ovos, a partir de algum alimento. Né? E é no suíno que você vai ter o desenvolvimento do ovo para a forma jovem. Portanto, se eu estou falando que o suíno ele alberga a forma jovem, nós dizemos que o suíno é um animal intermediário, hospedeiro intermediário. É a partir do suíno que o homem terá contato com o parasita. O homem, ao ingerir a carne suína contaminada, aquela carne crua ou que foi mal cozida, ele vai adquirir a forma jovem do parasita e dentro dele a gente vai ticar, a gente vai preencher todos os pré-requisitos que a gente falou no começo da aula. O habitat está correto, o hospedeiro está correto, os nutrientes que o parasita precisa estão corretos, perfeito. A larva se transforma em adulto e você inicia um novo ciclo. O indivíduo que vai sofrer os sinais clínicos é o hospedeiro definitivo. Né? Como o professor falou, a maior parte das doenças que a gente vai comentar aqui tem o homem como hospedeiro definitivo. Nos interessa estudar o homem, o ser humano, principalmente para que a gente possa entender os sinais. Né? Como farmacêuticos, a gente está interessado o quê? Nos sinais. Como fica o organismo de uma pessoa que está parasitada. Tá? E um último conceito que nós vamos ver hoje é relacionado ao tipo de ciclo biológico que um determinado parasita pode ter. Nós falamos que um parasita ele vai infestar um ou mais hospedeiros. Né? E como que vai funcionar esse ciclo? Ele pode ser curto, rápido, ou ele pode ser algo mais complexo. Né? Existem duas modalidades de ciclo de vida, ou de ciclo biológico, de etapas que um parasita precisa passar. Primeira, mais simples, é chamada de monoxênica. Né? Mono, cênico é um indivíduo, é uma terra. Né? É o ciclo que apresenta somente um tipo de hospedeiro. Para aquele parasita conseguir se desenvolver, ovo, larva e adulto, basta contato com um indivíduo. Ele não precisa mais do que isso. Né? Um organismo é capaz de fechar todo o ciclo desse indivíduo. Você concorda que é um ciclo de vida simples, esse, certo? Além do ciclo monoxênico, a gente tem um ciclo heteroxênico. O que é o heteroxênico? Hétero, diferente, cênico, terra, local. É aquele ciclo
em que você tem mais de 2 indivíduos envolvidos, 2 ou mais indivíduos envolvidos para você fechar um ciclo de vida. Você vai ter a participação de organismo em algumas etapas daquele parasita e depois você passa o bastão para outro organismo. Ele vai concluir o ciclo daquele indivíduo. Né? A gente pode até ver aqui na frase desse slide ó, que muitas vezes um ciclo de vida conta com a participação de artrópodes, de insetos, de vetores. Né? Então você tem a participação de um mosquito, tem a participação de um inseto sugador de sangue, como o barbeiro, a doença de Chagas. Né? Você pode ter a participação de moscas, por exemplo. É o que a gente vai estudar nas nossas aulas. Né? Aqui eu tenho uma ilustração aqui de um ciclo heteroxênico. Ou seja, eu tenho a participação de 2 organismos diferentes para fechar o ciclo de vida. Essa doença aqui, a elefantíase, é uma parasitose em que as larvas desse verme, eles infectam os vasos linfáticos, aqueles vasos que transportam a linfa. Né? A pessoa ela fica com sérios problemas na drenagem da linfa. Portanto, a pessoa tem um aumento, o volume de um determinado membro. Isso pode ser braço ou pernas. Por isso é chamado de forma vulgar elefantíase, porque lembra um grande membro de um elefante. Né? Você pode observar aqui nesse desenho aqui do ciclo de vida, nós temos a participação de um mosquito pequenininho, que tem hábito noturno, né? E que ele apresenta a forma jovem desse parasita. Ao picar um indivíduo, um ser humano, ele vai transmitir essa forma larval e nele se desenvolve aqui os 2 adultos que vão se acasalar e formar novos ovos, nossas espécies. Para que isso aconteça, você só fecha a elefantíase se você tiver, portanto, a participação de 2 organismos, o mosquito e o ser humano. Esse é um ciclo de vida, portanto, heteroxênico. 2 organismos. Aqui, nesse último slide, nós temos um ciclo de vida mais simples. Estamos simplesmente aqui o ser humano que está desenvolvendo uma doença intestinal, né, em que você tem a ingestão de ovos, talvez pela água, talvez pelo alimento, e no intestino você tem condições da larva que saiu do ovo se desenvolver em 2 adultos, macho e fêmea, e haver a procriação, eliminação de novos ovos. Você pode perceber que o ciclo monoxênico ele depende apenas de uma vida, de um organismo. Portanto, é uma forma mais simples de vida. Né? Isso não quer dizer que as doenças monoxênicas sejam doenças menos frequentes. Né? O fato dela ter facilidade para fechar o ciclo de vida muitas vezes causa mais problemas. Né? Boa parte das parasitoses que nós temos, intestinais, são ciclos monoxênicos. Não tem participação de hospedeiro intermediário. Isso por si só já traz muito problema para a gente. Né? Contato humano-humano, numa propriedade rural, região urbana em que você não tem condições adequadas de higiene, você tem esgoto a céu aberto, uma infraestrutura deficiente, tudo isso predispõe a infecções por parasitas intestinais. Certo? Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós falamos muitos conceitos diferentes para a gente entender um pouquinho as doenças parasitárias. Né? Esses termos, essas expressões que a gente está conversando, que a gente falou sobre o tipo de ciclo de vida, a gente falou sobre o tipo de hospedeiro, eles por si só, eles não são conteúdos importantes para a gente decorar, para fazer para a prova. Né? Então, a nossa prova a gente vai ficar principalmente em doenças parasitárias. Então, portanto, eu asseguro a vocês que vocês não precisam se preocupar com decorar esses termos. Né? Não é esse tipo de coisa que a gente quer que você invista o seu tempo. E essas palavras são importantes para que quando a gente começar a conversar de doenças, tudo fique mais claro. Né? E é justamente a partir da próxima aula que a gente vai começar realmente a falar sobre as principais doenças parasitárias. A gente falou que nós vamos começar a estudar as doenças causadas primeiro por protozoários. Né? A partir de semana que vem, a gente vai falar, portanto, sobre a primeira delas, uma das mais importantes, que é a doença de Chagas. Né? A tripanossomíase americana. Certo? Eu quero saber da aula de hoje, pessoal, ou de qualquer outro conteúdo, se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de aproveitar o nosso momento, fique à vontade. Todo mundo está sossegado por enquanto, está tranquilo. É o início da disciplina, né? Possível que não existam dúvidas.
Bom, a gente então começa a partir de semana que vem estudar as doenças, né? A gente na semana que vem já vai falar um pouco sobre o primeiro estudo de caso que nós temos. Então eu peço que vocês compareçam na live para que a gente possa aí estrear bem o nosso primeiro estudo de caso. Certo, pessoal? Eu agradeço a presença de vocês. Não esqueçam de fazer a questão de frequência e eu desejo uma ótima semana para todos. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.